A Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 18, 42, que Elias, o profeta Elias, tinha declarado há 3 anos que não choveria. Há 3 anos Elias declara: não vai chover. E agora Deus dá uma palavra para ele dizendo: Elias, volta lá. E você vai dizer que agora, pelo poder da oração, daquilo que Deus declarou no início, e agora vai chover. Então ele encontra o rei Acabe, versículo 42, diz assim: então Acabe, versículo 41, põe para mim na tela por favor. E disse Elias a Acabe: vá comer e beber, porque já ouço barulho de chuva pesada. Escute, Deus está dizendo: você pode não estar vendo o que está vindo sobre você, mas vai acontecer. Então Elias diz: eu estou ouvindo um barulho de grande chuva. Ninguém mais ouvia, só Elias. Sabe por quê? Elias tinha uma expectativa dentro dele. Quando existe uma expectativa, quando você está esperando alguma coisa, busque ambientes, busque pessoas que motivem você a esperar ainda mais. Porque existem ambientes, quando você está com uma expectativa, quando a sua fé está aguçada e você crê, que acredita que Deus vai fazer, então você chega num ambiente onde as pessoas não estão esperando e elas vão frustrar você. Já esteve nesse lugar? Aonde você diz: eu creio, Deus vai fazer, e alguém diz assim: eu também já acreditei e não aconteceu nada. Existem pessoas estão frustradas porque não souberam esperar o tempo de Deus. Elias esperou 3 anos em uma seca. Havia uma seca dentro de Elias. O povo havia pecado. Deus então decide tratar o seu povo, e ele diz: não vai chover. Elias faz parte desse movimento, porque é interessante. Nós pensamos, porque servimos a Jesus, nada de mal pode nos alcançar. Nós pensamos, se porque a nossa casa serve ao Senhor, então nenhum mal pode vir contra nós. A Bíblia diz que nenhum mal vai sobressair sobre o nosso lar, mas diz que eu e você estaremos prontos para vencer. Você crê? Então Elias agora aparece de novo, e ele diz: eu estou ouvindo barulho de grande chuva. Eu não sei se você está aqui hoje e já fazem alguns anos que você tem buscado algo em Deus. Eu vim te dizer que pode ser, escute, pode ser hoje que Deus decidiu fazer com que você, depois de ter gerado, depois de um período de gestação, Deus está dizendo: agora você está pronto para gerar. Você gerou, houve o período de gestação, e agora você está pronto para nascer. Aquilo que está dentro, aquilo que eu tenho preparado para você, está pronto para nascer. Ei, existe um tempo de Deus para todas as coisas, diga amém. Porque você precisa aprender isso. Nós precisamos compreender que as coisas não sairão da maneira que a gente imagina sempre, mas Deus tem o propósito para todas elas. Às vezes nós se colocamos em uma posição de espera e nada acontece. Nada acontece. E por que não acontece? Porque não estamos prontos ainda. Não é o momento. Então aquilo que foi gerado num tempo de seca na vida de Elias, agora Deus está dizendo: chegou a hora, Elias. Chegou a hora de uma chuva abundante na sua vida. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Algo está para acontecer. Depois de um tempo, de um período de seca, depois de um período de deserto, Deus está dizendo: vai acontecer algo. A raiz da palavra intercessão, traduzido, quer dizer engravidar. Quando Elias sobe ao monte para orar, a Bíblia diz, versículo 42, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao monte, ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos e começou a orar. Mesmo depois de receber uma palavra, Elias vai buscar em intercessão, e a palavra intercessão na sua raiz tem como objetivo a palavra engravidar.
Então Elias está dizendo: eu estou pronto, porque eu passei o tempo de gestação, e agora eu estou me colocando na posição para que aquilo que foi gerado dentro de mim possa nascer. Porque a maioria de nós não compreende. Nós pensamos que Elias, quando a Bíblia diz que ele dobrou-se até o chão e prostrou o rosto entre os joelhos, pensamos que ele então fez uma posição. Eu preciso de um ajudante aqui, um homem, por favor, vem cá, Douglas. A maioria de nós pensa que a Bíblia diz que Elias se dobrou até o chão, dobrou e colocou a cabeça entre os joelhos, então pensa que ele se prostrou. Toda vez que nós lemos esse texto, a ideia que nós temos é essa, mas não é essa a ideia. Pode ficar de pé. A ideia é de uma posição para que aquilo que foi gerado, a gestação, venha a nascer. As mulheres hebreias ganhavam seus bebês em pé. Elas não iam para a maternidade, nem ganhavam deitadas. Alguém ouviu alguém dizer assim: ainda bem que eu não nasci em Israel. Elas ganhavam seus bebês em pés, então elas se colocavam nessa posição. Faz comigo. Ela colocava nessa posição, está grávida, chegou a hora de nascer. Então elas colocavam a cabeça para baixo e uma mão atrás da coxa para segurar o bebê que iria nascer. Essa é a posição de Elias. Agora eu te pergunto: Elias podia engravidar? Sim ou não? Não. Então o que Deus está usando é uma metáfora daquilo que eu e você precisamos aprender a esperar. Você precisa engravidar daquilo que Deus colocou dentro de você. Existe um período de gestação que vai crescer, se desenvolver, até o momento que esteja pronto para nascer. Então quando está pronto para nascer, existe uma posição. Irmãos, muitas pessoas que caminham conosco estão perto de receber aquilo que Deus prometeu. Meia dúzia delas estão aqui nessa noite, o resto está viajando. Muitas pessoas que caminham com a gente estão muito próximo de receber aquilo que Deus colocou, que foi gerado por Deus dentro deles. Se você crê, diz amém. Agora sabe qual que é o problema, pastor? Então por que não acontece? Porque você não se coloca na posição para que venha a nascer. Se um bebê está na hora de nascer, nos nossos dias, o que você faz? Vai para o shopping ou para a maternidade? Claro, maternidade. Você vai para o lugar certo, aonde os bebês hoje chegam. Então Elias está dizendo: se o Senhor disse que durante 3 anos foi gerado dentro de mim a chuva que era necessária para toda uma nação, se o Senhor está te dizendo o que foi gerado dentro de você vai abençoar a sua casa, vai fazer com que você prospere, e se você crê nessa palavra, então você precisa se posicionar para receber, porque senão não tem como. Se você não se posiciona para receber, Deus não pode fazer nascer, porque se nascer vai se perder. Por quê? Porque você tem a palavra, tem a gestação, tem a confiança, mas não se posiciona para receber. Fala para quem está do teu lado: está na hora de você se posicionar. O que está sendo gerado dentro de você, diga para ele: o que está sendo gerado dentro de você foi Deus que colocou. Sabe, nós temos sonhos, amém? Sonhos são diferentes de desejos. Desejos são transitórios. Exemplo, durante esse domingo você pode ter vontade, ou ter tido vontade de comer a macarronada da mamãe. Ou então, em algum momento você fala: eu não quero mais macarrão, agora eu quero churrasco. Em algum momento você falou assim: eu não quero churrasco, eu quero lasanha. Desejo muda. Repita comigo: desejo. Não, diga de novo: desejo são transitórios, eles mudam. Agora diga em voz alta: sonhos são eternos, eles permanecem até que venha a acontecer. Diga amém. Até que venha a acontecer. Eu não vou ficar mudando. Elias disse: vai chover. E a maioria de nós pensa que Elias teve fé quando ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um. Não foi. Não foi ali. Foi esse momento da nuvem é quando ele começa a orar dessa maneira, se colocando para receber. E ele pede para o seu ajudante: vai lá ver.
E o ajudante vai lá, ele já está na posição de receber. Elias já está na posição de receber o seu milagre. Sabe, irmãos, se você não parar de murmurar, de reclamar, você não compreende quem é Deus na sua vida, na sua história. Deus quer se revelar a mim e a você, mas eu e você precisamos nos posicionar para receber. De vez em quando, parece que a gente está tão perto, de que aquilo que Deus colocou em nós venha a nascer, mas não acontece. E aí tem um texto na Bíblia, Isaías, capítulo 26, versículo 18, diz assim: olha só, nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento, não trouxemos salvação à terra, nem demos à luz a habitantes do mundo. Ele está dizendo, a gente sofre, sente as dores, parece que vai acontecer, e quando nasce, não tem nada. Não tem nada. O diabo sabe que aquilo que Deus plantou dentro de você é perigoso para ele. Então ele quer impedir que isso venha a nascer. E ele vai tirando você do ambiente profético. E ele tenta de todas as maneiras impedir que você possa fazer nascer o propósito que Deus trouxe para a sua vida. Sempre foi assim. Sempre. Quando Deus faz com que Moisés fosse gerado para libertar o povo, qual é a estratégia do diabo? Diz que Faraó manda matar todos os meninos. Qual é a estratégia do diabo? Ele sabe que não pode impedir, então ele tenta destruir. Tenta fazer com que você não venha a nascer. O diabo tem feito isso com muita gente aqui. Existe algo poderoso dentro de você que está pronto para nascer, para ser gerado e trazer a vida e de forma externa aparecer. O diabo então tenta impedir que isso venha a nascer. Ele leva você a um ambiente onde você é rejeitado, onde você se desvia do propósito, e então ele impede aquilo de nascer. Quando Moisés está para nascer, o diabo pede, mata todos os meninos. Mas Deus levanta homens e mulheres que protegem a vida de Moisés, e ele cresce. Saiba de uma coisa, apesar do diabo ter planos contra você, Deus já declarou todo o seu futuro. Eu vou falar de novo, apesar do diabo se levantar e ter planos para destruir a sua vida, Deus já preparou todo o seu caminho. Está tudo preparado. Ele é o Deus que escreve o fim antes do início. Ele fez isso comigo e com você. Os planos do diabo serão frustrados. Quando Jesus está para nascer dentro de Maria, lembra? Gestação. Deus não faz nada, Deus não cria nada do nada. Tudo que Deus cria vai ser gerado primeiro. Agora ele vai criar um Salvador, gerar um Salvador, e ele escolhe Maria, está dentro. Qual é a ordem, qual é a estratégia de Satanás? Que os meninos fossem mortos, Herodes. Mas Jesus nasce, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A mensagem que Deus quer passar para mim e para você é de que sempre Deus vai levantar alguém para ajudar a mim e a você, à luz dos propósitos de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui essa noite. Você não apareceu do nada aqui. Você que nos visita, você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, você não apareceu do nada. Há um plano estratégico de Deus para te trazer para a presença dEle. Se não fosse aqui na Zoe, seria em qualquer outra igreja, mas Deus não terá os planos frustrados na sua vida. Ele vai achar um jeito de te encontrar. Vai ser sempre assim. Agora, o que está sendo gerado dentro de nós é tão perigoso que o diabo quer destruir. É o tema da nossa série. Está começando hoje. Identidade. O que está sendo gerado dentro de nós, que o diabo quer barrar, é a identidade. O poder de ser filho amado. Satanás tem trabalhado duro para tocar na nossa identidade. Você tem encontrado nos dias atuais
cristãos que se confessam cristãos, que participam de igreja, que vão em uma célula, que participam de seminários, de conferências, mas que não carregam a identidade de Cristo. Eles não convivem daquela maneira, da maneira que Cristo conviveu. Eles não vivem a espiritualidade de Jesus. Então, o diabo se preocupa em tocar a nossa identidade, tirando de nós a condição de entendermos que somos filhos amados de Deus. Talvez você já pensou assim: meu Deus, alguém sempre diz, a mão de Deus foi pesada. Irmãos, a mão de Deus é para salvar. É para salvar. Não é para te machucar. Não é para te ferir. Nós estamos perdendo o conceito de identidade. Sabe por quê? Porque fazemos parte de uma sociedade onde cada dia mais os filhos nascem. Há uma pesquisa que diz que de 4 crianças, uma é registrada sem o nome do pai. E quando nós não temos essa identificação com o pai, fica uma lacuna, quebra a nossa identidade. Uma criança que cresce sem a figura do pai e da mãe, ou vice-versa, uma criança que cresce sem a estrutura familiar, cria nela uma lacuna, que precisa ser preenchida. Mas na sociedade hoje, a maioria das pessoas tem feito isso, achando que pode apenas simplesmente colocar uma pessoa, uma vida no mundo e simplesmente vai acontecer, eu vou dar amor e carinho. Não, existe muito mais coisas que uma criança precisa na sua formação, para ter a identidade estabelecida na sua vida e saber quem ela é. Assim também é na nossa história com Deus. Não é simplesmente dizer, eu sirvo a Jesus, eu aceitei Jesus. Não, depois de aceitar Jesus, nós vamos gerando, Ele vai gerando dentro de nós a identidade dEle. Nós começamos a sermos parecidos com Jesus. Não é simplesmente aceitar e viver do jeito que eu quero, não. Ele vai me transformando, Ele vai me mudando. Agora, como o diabo não pode arrancar de nós essa identidade que o Senhor colocou em nós, ele faz algumas coisas para prejudicar ou então para atrasar o plano de Deus na sua vida, porque alguém que não se reconhece como filho ou filha de Deus vai fazer escolhas erradas. Por quê? Porque não tem referencial. Não acredita que você não tem o referencial de um bom pai realmente carnal. Então você não vai confiar que Deus, o Pai, vai demonstrar todo o amor e cuidado por você. Por quê? Porque a sua experiência com o Pai na terra foi ruim. Mas a Bíblia está dizendo que o Pai dos céus, o Deus Criador, que decidiu que cada um de nós se tornássemos seus filhos. Pastor, será? Sim. João capítulo 1, versículo 12, põe na tela para nós. João, abre aí. João capítulo 1, versículo 12. Deus declarou isso, que através de Jesus, eu e você agora temos uma nova identidade, amém? Presta atenção, leia comigo, no 3, 1, 2, 3. Tem um filho de Deus aí. Todos quanto o receberam, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, a estes, vou falar de novo, a estes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho. Sabe por que alguém do seu lado não gritou? Porque ainda não entendeu a identidade dele em Cristo. Não é porque tem vergonha, não é porque eu sou novo aqui, não. Porque quando você entende quem é seu pai de verdade, irmãos, os meus netos não são meus filhos, mas eu sou o avô deles, é pai de pai. Quando eles chegam na minha casa, eles chegam
é dois, mas parece que é uma dúzia. Eles chegam gritando e pulam, e eles fazem algarrasa, e eles gritam, e eles pulam no sofá de pé, e a avó grita com ele, não pode subir no sofá, não tem mãe essa menina, e tal, aquele negócio todo. Mas eles chegam porque eles têm eles sabem na casa de quem está, eles sabem na casa de quem eles estão, eles sabem que existe liberdade. Sabe, a maioria de nós não compreende isso. Então quando nós adoramos assim, tipo uma árvore, uma estátua. Nós não entendemos isso quando oramos a Deus na casa do Pai, e oramos assim, com vergonha, porque você não conhece a identidade que foi gerada em você. Não é essa marca aqui, não é isso aqui que é a sua identidade. Eles colocam nossos dedos lá e dizem, isso aqui é a sua identidade. Você pode dizer assim, não, isso aí não é não. Não, é a sua identidade, não é. Essa identidade está aqui, não é. A minha identidade está em Cristo, aleluia. Nele, por Ele e para Ele. Foi nisso que nós fomos gerados. Então se você não conhece, não reconhece isso, você vai ter problema. E o diabo usa isso, tira de nós essa identidade. E como ele faz isso? Eu disse que tinha que terminar em 20 minutos, né? Já passou. Quem me dá mais 5 minutos aí? Olha o que ele faz. Preste atenção, como o diabo tenta tirar você da presença de Deus. Primeira coisa, deformação. A Bíblia fala sobre um rei, Juízes capítulo 1, versículo 4, sobre um rei chamado Adoni-Bezeque. Você é filho e filha do Senhor. Vou falar de novo, você é filho e filha do Senhor. Mas o diabo quer frustrar isso. E uma das maneiras que ele tenta frustrar é a deformação. Adoni-Bezeque, Adoni de Adonai, Deus. Bezeque, de brechas, Senhor das brechas. Esse rei tem um nome que fala sobre brechas. E o que ele faz? Ele encontra outros reis e conquista outros reis. E ele diz, você é rei naquele lugar, na sua casa. Sim, sou. Então é o seguinte, para eu não te matar, você vai continuar sendo rei, porém eu vou cortar seus polegares. Então ele corta os polegares daquelas pessoas, permite que elas ainda continuem sendo rei, porém agora eles não têm mais autoridade. Alguém que não tem os dedões das mãos, não tem firmeza naquilo que faz. Tente pegar alguma coisa sem o dedão. Alguém que não tem os dedões do pé. Os dedões do pé, não é só para dar joanete. É para te dar equilíbrio. Fala para quem está do teu lado. É para te dar equilíbrio. Adoni-Bezeque corta os dedões dos pés. Então você perde? Encontre um cristão desequilibrado na sua fé. E esse cristão tem uma deformação na sua identidade. A Bíblia fala de um outro rei chamado Naás. A raiz da palavra Satanás, que quer dizer serpente. Um rei chama Adoni-Bezeque, Senhor das brechas. O outro rei chama Naás, Satanás, a serpente. E esse rei diz assim, olha, eu não vou matar vocês, eu não vou destruir vocês, a verdade eu vou parar de atormentar vocês, eu vou ser um rei bom. Só que é o seguinte, vocês precisam fazer uma aliança comigo. E a gente diz, se é para você parar de me atormentar, eu faço, o que é que eu tenho que fazer? E ele diz, pegue uma faca e arranque o seu olho direito, então faremos uma aliança e não atacaremos mais você. Satanás quer tirar a visão. Eu perguntei de manhã se tinha alguém aqui que tinha apenas uma visão. Agora de noite eu sei que tem. O Marco está aqui. E aí eu quero te dizer uma coisa. Alguém pode dizer assim, pastor, o Marcos, ele vê igual a gente. Não vê. Ele se adaptou. Se adaptou. Porque se com um olho eu pudesse ter a visão perfeita, Deus não tinha colocado dois. Faz sentido sim ou não? Então quando Naás diz, tira um olho, ele está pedindo, veja apenas uma parte. Tem gente que está dentro da igreja, e você fala, meu Deus, você não está vendo não, você está se metendo. Ah, pastor, não é tão ruim assim. Não é tão ruim, porque você não está vendo direito.
Ai, estão me olhando com um olhar de condenação por causa só disso. É porque você não está enxergando direito. Tem gente que consegue enxergar. Deformação. A segunda coisa que o diabo usa para tirar de nós, para destruir a nossa identidade, é a comparação. Comparação. Tem alguém feliz ali? Por que ela é feliz e eu não alcancei ainda? Tem alguém ali que se deu bem? Por que Deus fez com ela e não fez comigo ainda? Ei, escute, seja feliz com aquilo que você tem do Senhor hoje, e Ele te colocará sobre coisas maiores logo, logo. Se você não consegue ser feliz hoje com o que tem, Deus não pode apenas te colocar, porque serão as coisas que te trarão alegria, e não a presença dEle. Então quando eu estou na presença dEle, mesmo que eu não tenha tudo que eu precise, ou pelo menos tudo que eu quero, porque tudo que eu preciso, é certo que eu tenho, porque eu estou vivo, mas não tudo que eu quero. Mesmo que eu não tenha a minha alegria, é o Senhor, o meu prazer está nele. Então Ele olha para mim e para você e diz: você está pronto? Você está pronto? Nós sempre dizemos isso para os líderes de célula, alguém que quer evangelizar, sabe? Porque as pessoas vêm para a igreja em célula e eles pensam que é só o líder que tem que falar de Jesus, é só o pastor que tem que falar de Jesus. Não, Mateus 28, versículo 17 e 18, diz que: ide por todo mundo e fazei discípulos, todos nós, todos. Então tem gente que fala: não, isso aí é com ele, isso aí é com o outro, e aí as pessoas não querem mais falar de Jesus. Ei, escute, você é chamado para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Só que a comparação tem destruído isso. Então eu tenho dito: se você cuida de uma pessoa, e você diz: pastor, é a minha ovelha, eu ganhei ela, fui lá, resgatei do lamaçal do pecado, só tem uma na minha célula, só vai uma menininha na minha célula, e eu digo: e você, como é que está? Eu estou feliz demais, uma menininha, eu estou feliz, nós fazemos comida, eu frito lá 50 pastel, mas só tem duas. Não, mas eu profético, eu vou lá, eu faço, eu coloco 20 cadeiras na minha sala, mas só vai uma, mas é profético, eu acredito, eu estou feliz com aquela. Escute, se você é mãe de uma filha, ou de um filho bem cuidado, você está pronto para ser mãe e pai de multidões. Você não consegue cuidar de um, Deus não pode te dar mais. Deus me dá 10, que daí você vai ver, Deus, o que eu vou fazer. Ele fala assim: não, você não está pronto para isso, você não consegue se lidar com isso. Terceiro, o que o diabo usa para tirar a nossa identidade: entulhos. Gênesis capítulo 26, versículo 18 em diante, conta a história de Isaac. Ele está numa terra, não tem água. Ele se lembra onde o seu pai cavou poços, e ele fala: eu vou voltar lá, eu vou cavar os poços que o meu pai um dia cavou, mas foi entulhado. Então quando Isaac chega lá, o poço está entulhado. Alguém podia olhar para ele e dizer: Isaac, não tem nada aí, cara, é só entulho nesse poço. Tem muita gente que olha para algumas pessoas e diz: não adianta, pastor, só tem entulho ali, não tem vida ali. Alguém pode ter dito para Isaac: Isaac, vamos para outro lugar, isso aqui já era, esse poço secou. E Isaac fala assim: não, meu pai, ele foi instruído por Deus, esse poço aqui ele cavou. Foram as circunstâncias, os problemas do dia a dia que colocaram entulhos ali, mas eu sei que lá embaixo tem alguma coisa de Deus. Então eles começam a cavar, e eles vão tirando aqueles lixos, vão tirando aquelas coisas que estão bloqueando, e no fundo, sabe o que eles encontram? Água. Está lá, só que estava cheio de entulho. O que Deus diz para mim e para você é que o que Ele colocou está aí dentro. A sua fé não acabou, está aí dentro. A sua história não acabou nesse momento triste, nesse momento, sabe, de
de problemas, de dificuldades. Não, essa não é o fim. É apenas um entulho que está tentando bloquear a sua identidade. E quantos têm sofrido com isso? Isaac, lá no fundo daquele poço tem água, eu sei. O diabo quer impedir que você cave e encontre. Entenda, há algo sobrenatural sobre a identidade que Deus colocou em nós. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e você não vai conseguir ver os defeitos, não vai conseguir ver os problemas. Deus não nos vê como eu e você nos vemos. A maioria de nós pensa, o que eu fiz lá atrás, bloqueia tudo que Deus... Pastor, essa história é sobre a minha vida. Eu sei que Deus tem alguma coisa, mas é tanto lixo, é tanta, sabe, tanta religiosidade, é tanto, sabe, a ideia religiosa de uma placa, de um costume, de hábitos. Não deixa, não. É tanta coisa bloqueando a minha história. Essa é a minha história. E a gente acha que Deus está olhando e contando os nossos defeitos. A gente acha que Deus está olhando e contando, você não teve fé, você que duvidou, você que andou pecando por aí, né? A gente acha que Deus está olhando dos céus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas Deus não está com os olhos sobre toda a terra, como alguém que vem julgar. Ele está com os olhos sobre toda a terra para te proteger, para dizer, olha lá, tem alguém em perigo, vamos ajudar. Então, se eu não entender isso, eu vou sempre me esconder, porque eu sempre vou achar, Deus olhar para mim hoje, é o fim. Toda segunda-feira, nós saímos de um culto, e na segunda-feira, muitas vezes, nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, se eu encontrar Deus agora, é o fim. Como eu estou sem fé, como eu estou sem expectativa, eu acabei de sair do culto, foi ontem, e eu já estou assim. São entulhos, circunstâncias que foram colocadas sobre a sua história, sobre a sua vida. Mas saiba, Deus não te vê pela ótica dos seus pecados. Deus não te vê pela ótica do seu passado. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê os nossos erros, Ele não vê os nossos pecados. Ei, será que você está entendendo? Deus está olhando, Ele está aqui, aleluia. Mas Ele não está olhando para aquilo que você fez de errado, para aquilo que você falou de errado. Não. Sabe por quê? Eu vou demonstrar isso. 3 homens voluntários, por favor, 3. Rapidinho. Tem homem aqui nesse lugar? Então tem 1, 2. 3. Eu estava olhando mesmo para você. Eu falei, será que não vai levantar a mão? Acende a luz para mim, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A luz. Não, lá atrás de vocês. Pode apagar isso aqui. Isso, tá bom. Acende tudo, irmãos. Olha só. Você fica aqui. Aqui, ó. Vou levar você. É Deus. Deus, fica aqui. Você é o pecador. Normal. Aqui. Você é Jesus. Vem cá. Estou do lado dele. Então, não precisa ficar tão pertinho. Aí. É Jesus, mas calma lá. Esse é Deus. Presta atenção nisso. Porque se você prestar atenção nisso, você nunca mais vai andar por aí. O que eu fiz de errado. Eu estou pagando os pecados mesmo. Bem falaram que aqui se faz, aqui se paga. Irmão, pelo amor de Deus. Deixa essa criança. Jesus morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Pastor, mas daí eu vivo pecando, eu vivo errando. Como é que Deus olha para mim? Olha para ele, Deus. Então, se Deus olhar para ele diretamente, o que Deus vai ver? Pecado. Deus olha para ele.
O que ele vê? Pecado. Pecado. Se Deus olhar para mim e para você diretamente, tem que eu e você possamos entender que em Cristo temos a nossa identidade. É isso que vai acontecer. Deus olha para ele, o que ele vê? Pecado. O que ele vê? Se Deus olhar para ele direto, o que ele vai ver? Vamos, igreja, o que ele vê? Fala para quem está do teu lado, pecado. Fala em alta voz, pecado. Se Deus olhar para mim e para você diretamente, Ele vai ver pecado, porque somos pecadores. Mas aí, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho para morrer por mim e por você, para que eu e você, em Jesus Cristo, tenhamos uma nova identidade. Então Ele olha para mim e para você agora, e Ele encontra a Jesus. E se Ele olhar para você antes, via pecado, mas agora Jesus perdoou os seus pecados. Preste atenção. Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz que nós, a nossa essência, ainda somos pecadores. Só que acontece uma coisa: quando eu aceito a Jesus Cristo, porque Jesus morreu na cruz por todos, amém? Por todos, só que eu preciso aceitá-lo. Eu preciso dizer: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu sou um pecador, e sem o Senhor eu não consigo. Por isso o apóstolo João, depois de escrever João capítulo 1 versículo 12, ele escreve 1 João capítulo 1 versículo 8, que ele diz: ah, Senhor, se pecarmos, Deus, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele nos protege. Sabe o que Jesus faz? Entra na frente dele, na frente. Jesus faz isso. Ele nos protege. E Ele agora é o sinal daquilo que o Senhor realizou em mim. Agora então, Deus vai olhar para mim e para você. Olha para Ele. Quem você vê? Jesus. Quem você vê? Jesus. Eles não entenderam ainda. Quem você vê? Jesus. Quem que você vê? Jesus. Você entendeu isso aqui? Dá 2 passos para lá, Jesus. Deus olha para ele. O que ele vê? Deus olha de novo. O que ele vê? O que ele vê? O que ele vê? É assim na sua vida. É assim na sua vida. Fica aqui, Jesus, não sai não, que você está quebrado, você está lascado. Você sair. Sabe o que é isso? A melhor versão sua. Não foi o coach. Cadê o Douglas? Cadê o Douglas? Não foi o coach que inventou isso. Foi Jesus. Sabe qual é o nome disso na teologia? Justificação. Aí o coach veio e falou assim: eu vou fazer a melhor versão sua. Sai. Tem Jesus. Deus olha para você e vê o quê? Pecado. A melhor versão sua seria o quê? Jesus. Não. Calma lá. Sua, a melhor versão sua, sem Ele, o que seria? Se você é pecador, a melhor versão sua seria pecado em dobro, certo? Pode vir alguma coisa boa? Não. O que nós precisamos? Aí alguém diz assim: você vai ser a sua melhor versão. Sem Jesus é pecado em dobro. Só vai errar 2 vezes mais. Mas com Jesus, essa é a sua melhor versão. Então quando alguém fala assim: esqueci seu nome. Ah, não esqueço nunca mais, o nome dele é Fábio. Pronto. Prazer, Fábio. Eu também sou Fábio. Somos Fábio. Viu que lindo? O Fábio não podia ser pecador. Podemos trocar um pouco? Estou brincando. Agora a melhor versão sua acontece bem mais perto de Jesus. A melhor versão sua é em Jesus. Quando você descobre quem você é nele, essa é a sua melhor versão. Se você crê, diz amém. E aplauda Jesus Cristo. Que parou, meu irmão? Está cansado? Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus. Você entendeu isso? Quando Deus olha para você, Ele vê? Ele vê? Jesus.
Quando você aceita Ele, quando Deus olha, Ele não vê mais você, Ele vê Jesus. Você entendeu isso aqui, irmão? Nós recebemos unção dos neurônios essa semana. Vou ter que orar aqui. Se você aceita Jesus, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Sem Jesus, Deus olha para você e vê o pecado. A sua identidade está em Jesus. Eu vou terminar. Deus vê o seu futuro com Jesus. A sua melhor versão é com Jesus. Lembra de Gideão? A melhor versão de Gideão é com Deus. A melhor versão de Davi é com Deus. A melhor versão de Moisés é com Deus. A melhor versão de José é com Deus. Sem Deus, José está num buraco. Com Deus, governador. Sem Deus, Davi está cuidando de ovelhas. Com Deus, a melhor versão aparece. E ele se torna rei. O que Deus quer de mim e de você? De pé. É que a gente desista de ser alguém que não somos. Deus não pode lidar com um personagem que nós criamos. Ei, escute. Preste atenção. Muitas pessoas não conseguem experimentar a sua vitória, porque lidam a vida cristã como um personagem. Deus não pode abençoar um personagem. A Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 32, que Jacó, depois de ter enganado seu pai, enganado seu irmão, tentando ser outra pessoa, chega em Peniel, e ele tem um encontro com Deus, e lá ele diz assim: Senhor, se tu podes, me abençoa. Então Deus olha para ele e fala assim: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Porque durante toda a vida dele, ele tentou ser outra pessoa. Durante toda a sua história, Jacó queria ser Esaú. Deus não pode abençoar o personagem que você criou diante dele. Uma vez nós conversávamos com uma pessoa, e Deus estava tratando a vida daquela pessoa, e nós dizíamos: olha, você não pode viver essa vida, você está vivendo uma vida de pecado. E essa pessoa dizia assim: não, é tudo conversa. Mas nós já sabíamos a verdade, a esposa já tinha contado. Então aquele homem montava um personagem para a gente, achando que a gente não sabia a história verdadeira. Está cheio de cristão assim, que monta um personagem. O personagem da oração, o personagem do louvor, o personagem do dízimo. Deus não lida com personagens. Deus lida com aquele que é fiel à sua história, que tem a sua identidade, que tem as suas marcas. Jacó, então, não pode ser abençoado. Por quê? Porque lida com um Deus que não aceita personagens. Sabe, eu não posso vestir apenas uma roupa no final de semana, e durante o resto da semana, as minhas atitudes não condizem com aquilo que Deus disse que eu sou, filho e filha. Personagem não cabe com Deus. Em Mateus, último texto que eu vou ler, capítulo 15, versículo 22, é uma história muito conhecida, e a maioria de nós fica sem entender às vezes porque Jesus tratou aquela mulher dessa maneira. Mas hoje você vai entender e compreender que Deus, através de Jesus Cristo, quer lidar com quem nós somos de verdade. E Deus não tem problema de lidar comigo de verdade, quem eu sou de verdade. A gente tenta montar um personagem para tentar, sabe, não ser constrangido por Deus. Deus não tem problema nenhum de lidar com a gente de verdade. Se eu sou errado, se eu errei, se eu falhei, se eu pequei, se eu estou desviado, Deus não tem problema. Se você não precisa disfarçar, seja sincero diante dele. Olha esse texto, 15, 22. Uma mulher cananeia, repita comigo, cananeia, natural de Dali,
veio a Jesus Cristo gritando. O que ela grita? Olha o que ela grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem outra versão? Põe daquela versão mais tradicional. Eu gosto do que ele fala. Ela diz assim, ó: Senhor, filho de Davi. É a mesma? Ela é uma mulher cananeia que chega gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escute, Jesus nem liga para ela. O texto diz que Jesus não respondeu nada. E a gente fica sem entender, porque essa não é a atitude natural de Jesus. Ele é atencioso, ele é amoroso, ele gosta de se relacionar. Mas essa mulher cananeia, que não é do povo judeu, não é do povo de Deus, ela está ali, deve ter sido, se converteu durante o judaísmo, e ela está ali envolvida, e ela chega diante de Jesus, e ela quer apresentar um personagem. Qual o personagem? Olha, Jesus, eu sou judia, eu sou hebreia. E ela diz: Jesus, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, é a expressão que o israelita usa para o Messias. Mas ela não é israelita, ela é cananeia. Então ela tenta impressionar Jesus. Você já tentou impressionar Jesus para ele atender os seus desejos? Jesus, se o senhor não fizer, é o fim. E ele fala: próximo. Se o senhor não fizer, eu vou embora. Ele: tchau. A gente tenta impressionar ele para ver se ele atende. Uma cananeia, não é filha, não foi gerada, não faz parte do povo, mas ela declara: filho de Davi, oh Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus nem olha para a cara dela. Os discípulos dele ficam incomodados e falam assim. Então Jesus não respondeu nenhuma palavra. Presta atenção, tem alguém gritando por socorro e Jesus não dá uma palavra. Então seus discípulos, aproximando, pediram: manda ela embora pelo menos, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos ficaram incomodados. Senhor, se o senhor não quer falar com ela, nós já entendemos, mas pelo menos manda ela embora. Aí olha só, olha o que Jesus diz. Ao que Jesus replicou: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os... Você não entendeu isso aqui? Você não ficou bravo com Jesus porque ele chamou a mulher cachorro? Ele está dizendo: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Algumas versões dizem os cachorrinhos. Cananeus. Cananeus. Ela não era judia, mas ela usa uma expressão para tentar impressionar Jesus. E Jesus fala: eu não posso fazer isso, eu não posso atender você, não dessa maneira. E ele diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Qualquer um de nós já teria ido embora, sim ou não? Qualquer um de nós. Pastor, ora por mim. E eu falo assim: não posso orar, porque se eu orar por você, eu vou dar o pão dos filhos para o cachorro. Você fala: que isso? Nunca mais piso aqui. Qualquer um de nós já teria ido embora. Ela não foi. Olha o que ela faz. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Uau! Sabe o que ela está dizendo? Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo: é verdade, eu tentei mostrar algo que eu não sou, mas agora eu estou me colocando no meu lugar. Verdade. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Sabe o que Jesus disse? Próximo. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. E ele diz: agora que você falou a verdade,
agora que você expôs o seu coração, agora que você expôs a sua vida, não o personagem que você montou para o mundo ver, agora que você está real diante de mim, se colocando na sua posição, desprezada, alguém deixada de lado, agora eu posso te atender. E ele fala para ela: pode ir, porque a sua filha já está sarada. Deus não lida com personagem, Deus só lida com aqueles que têm a identidade na palma da mão. Jesus diz: agora eu posso te abençoar. Sabe por que a gente tem dificuldade com identidade em Cristo? Por que a gente não consegue reconhecer que estamos na casa do Pai e podemos adorá-lo, expressar a nossa adoração? Porque nos falta referenciais. Nós precisamos de referenciais. O apóstolo Paulo diz: vocês querem um referencial? Imita a mim, porque eu sou o imitador de Cristo. A palavra identidade vem de idem, igual a alguém. Identidade de Cristo, igual a Cristo. É o que Deus tem para mim e para você. Mas a maioria de nós não quer. A maioria de nós acha que não é necessário. Estávamos mortos. Lucas 15, a passagem do filho pródigo. O filho que foi embora, a primeira das coisas que ele perde é o anel. O anel era a identidade naquele povo. Quando eles olhavam o anel, eles viam o brasão, eles falavam: ah, você é da família do fulano, você é da família daquilo. A primeira coisa que o filho pródigo perde é sua identidade. Ele sai da casa do pai. E quando ele perde a identidade, ele perde tudo. Escute, quando você perde a identidade de quem você é em Cristo, você perde tudo. E ele anda por uns lugares, perde tudo, e ele fala: meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei, eu preciso de uma salvação. E ele volta para a casa do pai. Agora preste atenção. Se você acha que, eu não preciso me identificar tanto assim, não. Só existe uma chance para a vitória nossa, é termos a identidade de Cristo em nós, a marca que nos reconhece como filhos de Deus. Então quando o filho pródigo fala, e ele chega, Lucas 15, a primeira coisa que o pai diz: troque a roupa dele. Mas ele ainda não está pronto, porque roupa não é a sua identidade. Roupa não revela quem você é. Pode vestir uma roupa muito cara, você pode vestir uma roupa muito bonita, para tentar mostrar algo que você não é. Roupa não revela quem você é. É um personagem, não é você. Então o pai fala: troca a roupa, trocar a roupa. E o pai diz: coloca de volta o anel. E o filho olha e fala: estou em casa de novo, estou na casa do pai, sou filho amado, está aqui, ó. Ninguém pode tirar. Se alguém chegasse naquele lugar: ei, você não é aquele rapaz que foi embora? Ele ia dizer: sim, fui. Então o que você está fazendo aqui? Meu pai me aceitou de novo. Como que você pode provar? E ele diria: está aqui o anel, meu pai me deu o anel, eu voltei para casa, e o meu pai me recebeu de braços abertos. De braços abertos. De braços abertos. Hoje Deus coloca um anel na sua mão. Ele não está olhando para os seus erros, Ele não está te julgando pelas tuas falhas. Ele está dizendo: eu te escolhi, eu te separei. Jeremias capítulo 2 diz que eu e você fomos feitos, criados, gerados de uma semente santa. Santa. Cadê a marca? Está aqui, meu anel, está aqui. Sou filho, sou filha amada do Senhor. Deus não consulta o seu passado, Deus não consulta os seus pecados para te direcionar para um futuro brilhante. Se você entendeu, diga amém. Longe do Pai, longe do Senhor, perdemos tudo. Sem identidade, não podemos acessar lugares que o Senhor preparou para nós. Mas com a identidade de Cristo, temos acesso a tudo que Ele preparou
para nós. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.